Olá, pessoal. Meu nome é Bruno. Eu sou estudante de Engenharia Agronômica da Universidade do Estado da Bahia, tá? E hoje eu vim aqui apresentar para vocês o trabalho intitulado de Comunidade Sobradinho, Capital Social e o Acesso à Água no Semiárido de Juazeiro, Bahia. Bom, pessoal, o trabalho ele contou com 5 autores, tá? Sendo eu, Bruno Gabriel, o autor principal. E como coautores nós temos Auriele dos Santos, Esmeraldo Dia da Silva, Leal da Maria dos Santos e Rogério de Souza Bispo. Bom, pessoal, a comunidade Sobradinho, ele é um povoado que é localizado a cerca de 60 quilômetros da cidade de Juazeiro, Bahia, tá? É uma área pioneira na produção agrícola da região, tá? E é uma área também que ela tem como principal desafio o Rio Salitre. Esse rio, ele apresenta como desafio, pois ele não é um rio perene, tá? E, de certa forma, as pessoas que vivem nessa localidade, elas não conseguem praticar a agricultura irrigada. Então, o capital social, ele está totalmente atrelado ao desenvolvimento de uma determinada região. Então, pessoal, a água, tá, é um fator que está totalmente atrelado ao capital social de uma determinada região, porque a água, ela incorpora o desenvolvimento. No caso aqui da comunidade Sobradinho, a gente tem que eles ficam impossibilitados de se desenvolver, né, por ser uma região que tem uma produção agrícola muito forte, eles ficam impossibilitados de se desenvolver por essa questão da água. Então, por isso a gente atuou, né, com a água na interação com o capital social. Assim, o principal objetivo do trabalho foi avaliar como o capital social na comunidade rural de Sobradinho, em Juazeiro, Bahia, propicia o acesso e utilização de recursos hídricos na localidade. Tá? Como material e métodos, nós temos que o trabalho ele foi orientado no âmbito da Universidade do Estado da Bahia, no Departamento de Tecnologia e Ciências Sociais, DTCS, tá? E logo após foi realizado um questionário com base nos indicadores de desenvolvimento, ou indicadores de capital social, que a gente chama de ISAs, que vocês vão ver mais adiante. Aqui eu coloquei, né, algumas das questões que nós realizamos e fomos levar na comunidade, tá? Que foram: qual a fonte de água disponibilizada pela propriedade? Quais os principais problemas enfrentados para a disponibilidade de águas para consumo humano e animais? Como está a avaliação da qualidade de água na comunidade? Como acontece a gestão de água na comunidade? E quais são os recursos hídricos presentes na localidade? Tá? Então, esses foram os questionamentos que nós levamos para a comunidade para perguntar à liderança e alguma família da comunidade, tá? A gente escolheu poucas pessoas, porque esse trabalho ele foi realizado agora, né? E nós estamos passando por uma pandemia e temos que respeitar as restrições do Ministério da Saúde. Diante disso, né, após a formulação do questionário e da interpretação dos ISAs, que foi o que eu falei anteriormente, foi realizada uma visita de campo com auxílio de uma técnica do IRPA, tá? O IRPA é o Instituto da Pequena Agropecuária Apropriada, à comunidade de Sobradinho, com o intuito de se fazer algumas entrevistas e obtenção através da observação de outras informações, tá? Então, a gente foi lá fazer essas entrevistas e, a partir disso, a gente conseguiu tirar as nossas conclusões e tirar também algumas dúvidas que tínhamos sobre outros aspectos que estávamos estudando, tá? Aí, da localidade, foi solicitada uma liderança e uma família, que entra aquela questão do Covid que eu acabei de mencionar para vocês. E aqui, como resultados de discussão, nós temos que, a partir das respostas dos entrevistados, foi possível analisar que boa parte da fonte de água que abastece essa comunidade se baseia a partir de cisternas, tá? Que essas cisternas elas foram doadas a partir de um projeto da Codevasf, tá? Da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba, e o abastecimento dessas cisternas é por meio de calhas, que são colocadas nos telhados das casas, e também por meio do carro-pipa, tá? Lembrando que o carro-pipa, o dono da casa que tem a cisterna, ele vai quitar todo o financiamento do carro-pipa, ou seja, ele vai pagar a ida e a volta do carro-pipa, do abastecimento, tá? Para a disponibilidade de água presente na referida comunidade, muitos moradores alegam que hoje em dia eles têm acesso à água por meio de cisternas, que foi o que eu acabei de mencionar, tá? Abastecidas por carro-pipa. Porém, eles acusam que a quantidade de água desse recurso, tá? Vem sendo não suficiente para realizar as atividades domésticas, para as práticas agrícolas e também para os animais.
E para a qualidade de água, alguns moradores e a liderança, eles alegam, né, que há muito tempo atrás eles passavam, né, por problemas de dificuldade de água, de qualidade de água, principalmente, que eles tinham que utilizar poços artesianos para realizar atividades domésticas e alimentar os animais, como também para as atividades agrícolas, né? E aí, muitas das culturas que eles plantavam, né, não conseguiam se desenvolver pelo fato de estarem utilizando água de poço. E aqui, como conclusões, nós temos que, mediante o que foi identificado na comunidade, o capital está presente em todo o seu desenvolvimento, nas conquistas por meio da associação comunitária. É por meio do capital social que as famílias dessas localidades têm acesso às políticas públicas de acesso à água. A gente também conseguiu concluir, né, na nossa visita, que é uma comunidade, por ser situada no meio rural, é uma comunidade que hoje em dia ela conseguiu se desenvolver bastante, tá? A comunidade tem em torno de 80 anos, ela conseguiu se desenvolver bastante. Hoje ele já tem acesso à educação, tem uma escola lá, tem uma igreja para os fiéis praticarem a religiosidade e as casas são bem vizinhas umas às outras, tá? Eu quero agradecer à Universidade do Estado da Bahia e ao IRPA por ter proporcionado a visita a essa comunidade, tá? Aqui nós temos as referências utilizadas e aqui eu coloquei um anexo para vocês, para terem uma ideia de como essa comunidade é, né? Toda estruturadazinha, tem a utilização de maquinário, né, para os cultivos, a igreja que eu mencionei e a escola, que para eles, né, na entrevista, foi uma das maiores conquistas, porque as crianças que residem nessa comunidade, elas tinham que se deslocar para outros locais. E aqui as culturas, né? As culturas eles plantam principalmente pimentão, maracujá, cebola e outras culturas. Obrigada, aqui está o meu contato profissional para tirar algumas dúvidas. E agora eu vou estar parando aqui a apresentação, tá? Tchau, tchau.